Durante anos, ninguém suspeitou de nada. O barão manteve tudo exatamente onde deveria estar, em silêncio, sem erros, sem deixar vestígios, e talvez tivesse continuado assim, se não fosse por um detalhe. Algo pequeno demais para chamar atenção, mas suficientes para fazer tudo desmoronar, porque naquele dia ela encontrou o que nunca deveria ter visto, e a partir desse momento, a verdade deixou de ser dele. O segredo que nunca foi contado. O barão nunca falou sobre o passado. Não porque não houvesse o que dizer, mas porque tudo já havia sido decidido. Naquela casa, cada detalhe tinha lugar. Cada objeto, cada palavra, cada silêncio. Nada era deixado ao acaso. E ainda assim, havia algo que não se encaixava. Sempre houve. Mas ninguém perguntava. Porque naquele ambiente, perguntas não eram comuns. E respostas, menos ainda. Ela caminhava pelo corredor com passos calmos, como sempre fazia. Já conhecia aquele espaço, as paredes altas, a luz que atravessava as janelas no fim da tarde, o som distante de portas sendo fechadas com cuidado. Nada ali era novo. Mas, naquele dia, algo estava diferente. Não visível, mas presente. Como uma mudança sutil no ar. Ela parou. Não por dúvida, mas por sensação. Algo fora do lugar. O silêncio parecia mais pesado, mais atento. Como se escondesse algo. Ela seguiu, mais devagar agora. E foi então que percebeu. Uma porta entreaberta. Nada em comum. Mas aquela não costumava estar assim. Ela se aproximou, sem pressa, sem intenção clara. Apenas curiosidade. O tipo de curiosidade que não pede permissão e que muitas vezes muda tudo. O quarto estava vazio, organizado, intacto, mas não completamente. Sobre a mesa havia algo, pequeno, quase irrelevante, mas suficiente para chamar atenção. Um objeto, antigo e fora de lugar. Ela se aproximou, mais uma vez, sem perceber o que aquilo significava. Ainda não. Ao tocá-lo, sentiu. Não pelo objeto em si, mas pelo que ele carregava. Um peso. Silencioso. Como se tivesse sido guardado por muito tempo. E não estivesse destinado a ser encontrado. Ela virou o objeto nas mãos, observando, tentando entender. E então, algo chamou a atenção. Um detalhe. Gravado. Discreto. Mas claro. Um nome. Ela hesitou. Não por medo, mas por reconhecimento. Porque aquele nome não deveria estar ali. E ainda assim estava. O som de passos no corredor fez com que ela parasse. Rápido, instintivo. Ela colocou o objeto de volta, exatamente como estava. Como se nunca tivesse tocado, como se nunca tivesse visto. Mas já era tarde, porque algumas coisas não deixam de existir só porque voltam ao lugar. Ela saiu, sem pressa, sem chamar atenção, mas levando algo com ela. Não o objeto, mas a dúvida. E pela primeira vez, uma pergunta, que nunca havia sido feita. Já do outro lado da casa, o barão parou, sem motivo aparente, mas suficiente, como se tivesse sentido, ou como se soubesse, porque segredos, quando estão prestes a ser descobertos, nunca permanecem em silêncio. E naquele instante, algo havia mudado. Mesmo que ninguém ainda soubesse, o que ele não queria que fosse visto. O jantar seguiu como sempre, pontual, silencioso, controlado. Nada fora do lugar, nada fora do padrão. E ainda assim, tudo parecia diferente. Ela manteve a postura, olhar baixo no momento certo, as respostas breves, os gestos medidos. Como sempre. Mas por dentro havia algo novo. Uma pergunta. E perguntas naquela casa não eram bem-vindas. O barão entrou alguns minutos depois, sem pressa, sem anúncio, como se o tempo sempre se ajustasse a ele. Ela não levantou o olhar imediatamente, mas sentiu.
A presença. Mais pesada do que antes. Mais atenta. Ele tomou seu lugar à mesa, e por alguns segundos o silêncio foi absoluto. Mais do que o habitual. Porque agora não era apenas ausência de som, era expectativa. O corredor estava aberto. A frase veio dele, simples, direta. Ela levantou o olhar, e naquele instante soube. Ele sabia. Ou pelo menos suspeitava. Estava. A resposta saiu calma. Controlada. Mas não completamente. Ele a observou. Mais do que o necessário. Como se buscasse algo. Ou confirmasse. Não costuma estar. Já talvez tenha sido um descuido. Silêncio. Porque naquela casa descuidos não existiam. O barão apoiou os talheres com cuidado. Sem pressa. Mas com intenção. Você entrou. Não foi uma pergunta. E isso mudava tudo. Ela sustentou o olhar. Por um segundo a mais do que deveria. Sim. Simples. Irreversível. O silêncio se estendeu. Mais longo. Mais denso. Porque agora não havia mais como fingir. E encontrou algo. A frase veio mais baixa, mas mais precisa. Ela respirou fundo. Lentamente. Porque naquele instante qualquer resposta definiria mais do que deveria. Encontrei. Não negou. Não desviou. E isso foi a segunda mudança. O barão não reagiu imediatamente. Mas o olhar endureceu, não por raiva, mas por controle. Controle que estava sendo testado. Aquilo não lhe diz respeito. A frase veio firme. Definitiva. Ela permaneceu em silêncio por um instante. Mas não recuou. Talvez não. Uma pausa. Mas estava lá. O impacto foi sutil. Mas real. Porque aquilo não era confronto. Era constatação. E constatações não podem ser ignoradas. O barão desviou o olhar. Por um breve instante. O suficiente para reorganizar. Algumas coisas permanecem onde estão por um motivo. E outras, ela interrompeu. Baixo. Mais claro. Acabam sendo encontradas pelo mesmo motivo. Silêncio. Mais profundo do que antes. Porque agora não era apenas curiosidade. Era a aproximação da verdade. E isso era exatamente o que ele não podia permitir. Você não sabe o que está vendo. A frase veio mais controlada, mais contida, mas carregada. Ela sustentou o olhar. Então me diga. Simples. Direto. Irreversível. O barão não respondeu. Porque não podia. E ela percebeu. Antes mesmo de qualquer palavra. Não é sobre o objeto. Ela continuou. Mais baixa agora. É sobre por que ele estava escondido. O silêncio caiu novamente. Mas dessa vez não era apenas tensão. Era verdade se aproximando. E pela primeira vez, o barão não estava no controle completo. Algumas verdades não precisam ser ditas. Algumas já foram. A resposta veio imediata. E isso foi o suficiente, porque naquele instante ficou claro. Não era mais sobre evitar. Era sobre quanto tempo ainda restava, antes que tudo fosse revelado. E, naquele jogo silencioso, ela já havia dado o primeiro passo. E ele não podia mais voltar atrás. O nome que não deveria existir. Ela não voltou ao quarto naquela noite, mas também não esqueceu. O nome permanecia. Claro, preciso, inexplicável. E quanto mais tentava ignorar, mais ele retornava. Na manhã seguinte, a casa parecia a mesma. Silenciosa, organizada, controlada. Como sempre. Mas agora, ela via diferente. Como se cada detalhe escondesse algo. Ou alguém. Ela caminhou pelo corredor com mais atenção. Não buscando, mas observando. E pela primeira vez havia intenção nisso. O nome. Ela o repetiu mentalmente, mais de uma vez, tentando reconhecer de onde. Mas não vinha. Não completamente. Era como uma lembrança interrompida.
Algo que já existiu, mas foi apagado. Ou escondido. Ela parou diante de um dos retratos na parede. Antigos, impecáveis, todos organizados, todos esperados. Mas agora havia dúvida. Ela se aproximou, mais uma vez, sem chamar atenção, e começou a observar. Rostos, nomes, datas. Tudo ali parecia coerente. Até não parecer mais. Porque entre eles havia um espaço, sutil, mas real, como se algo tivesse sido retirado ou substituído. Ela franziu levemente a testa, e naquele instante, a sensação voltou. A mesma do dia anterior. Algo fora do lugar. Está procurando algo? A voz veio atrás. Baixa, mas direta. Ela não se virou imediatamente, porque agora sabia reconhecer. Talvez. A resposta saiu calma, mas mais consciente. Ela virou-se então. E o barão já estava ali, mais próximo do que deveria, mais atento do que antes. E encontrou? Ele perguntou, sem elevar o tom, mas sem disfarçar. Ela sustentou o olhar. Ainda não. Uma pausa. Mas sei que existe. Silêncio. Porque aquilo já não era dúvida. Era certeza. O barão a observou, mais profundamente agora, como se tentasse medir até onde ela havia chegado, ou quanto ainda poderia evitar. Algumas coisas não precisam ser encontradas. Algumas já foram escondidas. A resposta veio direta, e isso foi um avanço. Porque agora não era mais apenas percepção. Era confronto. O barão desviou o olhar. Por um breve instante. Mas suficiente. Porque, pela primeira vez, não foi controle. Foi reação. E ela percebeu. Antes mesmo de entender tudo. Esse nome, ela começou. Mais baixa. Mais perigosa. Ele não deveria estar ali, deveria. Silêncio. Longo. Irreversível. Porque aquela pergunta não podia mais ser ignorada. O barão não respondeu. Mas também não negou. E isso disse tudo. Quem era? Agora não havia recuo. A pergunta saiu completa, direta e necessária. Ele sustentou o olhar. Mas, dessa vez, não havia resposta pronta. Alguém que não faz mais parte desta casa. A frase veio firme. Controlada, mas incompleta. Ela não aceitou. Mas fez. Silêncio. Porque aquilo era o que importava. Não o agora, mas o antes. E por que não está mais? A pergunta veio mais baixa, mais próxima, mais inevitável. O barão respirou fundo. E pela primeira vez, houve algo diferente em sua expressão. Não controle, mas memória. Porque não deveria ter estado. A resposta veio, mas não resolveu. Porque não era verdade completa. E ela sabia, agora sabia, que não era apenas um nome. Não era apenas um objeto. Era uma história. E mais do que isso, uma história que ele nunca contou. E naquele instante, ficou claro. Ela não havia encontrado tudo, mas já havia encontrado o suficiente para saber que o passado não estava apenas escondido. Estava sendo protegido. E talvez, não dela, mas de algo pior, da verdade. E agora, ela não podia mais parar. Porque algumas respostas, quando começam a aparecer, não permitem que se volte atrás. A verdade que ele tentou apagar. Ela não conseguiu parar. Não depois daquilo. O nome ainda estava ali, gravado na memória, mais claro do que antes. E agora, mais próximo. Ela voltou ao corredor, dessa vez sem hesitar, sem fingir que era apenas curiosidade. Agora era necessidade. Os retratos continuavam os mesmos, mas ela já não os via da mesma forma. Agora não eram apenas rostos, eram ausências. E a ausência era mais reveladora do que qualquer presença.
Ela percorreu cada detalhe, cada moldura, cada data, cada nome, até encontrar um ponto, quase imperceptível, mas diferente. Uma marca leve na parede, onde algo já esteve. Ela se aproximou. E naquele instante, o que era dúvida começou a se tornar direção. Alguém foi retirado dali. Não esquecido. Removido. E isso não acontecia sem motivo. Você não deveria estar aqui. A voz veio atrás. Mais firme agora. Sem suavidade. Ela não se virou imediatamente, porque pela primeira vez não queria recuar. Eu já estive. A resposta saiu calma, mas diferente. Mais segura. Ela se virou então, e o barão estava ali, sem distância, sem disfarce. Isso não é mais o que você pensa. A frase veio rápida, como quem tenta conter algo antes que avance. Então diga o que é. Direta. Irreversível. Silêncio. Porque agora não havia mais espaço para controle total. Ele respirou fundo, mais lento, mais pesado, como alguém que sabia com qualquer palavra não poderia mais ser retirada. Esse nome, ela continuou, mais baixa, mas mais próxima da verdade. Ele não deveria existir aqui? Ele sustentou o olhar, por um segundo a mais. E então? Não deveria existir em lugar nenhum. A resposta veio. Mas não como negação, como peso. E isso mudou tudo. Porque, naquele instante, ela entendeu. Não era um nome esquecido. Era um nome apagado. Casm, quem era? A pergunta saiu novamente. Mas agora não era apenas curiosidade. Era ligação. Ele fechou os olhos por um breve instante, e quando abriu, não havia mais como evitar. Alguém que esteve aqui antes de você. Silêncio. Mas isso não bastava. Ela deu um passo à frente. E por que foi retirado? Mais direta, mais próxima, mais inevitável. Ele hesitou. E essa hesitação foi a resposta mais clara até agora. Porque era necessário. A frase saiu firme, mas incompleta. Ela sustentou o olhar. E pela primeira vez, algo se encaixou. Não totalmente, mas o suficiente. Isso tem a ver comigo. Não foi uma pergunta. Foi percepção. Silêncio. Mais longo. Mais pesado. Porque ali estava o ponto de ruptura. Ele não respondeu. Mas também não negou. E isso foi tudo. Ela respirou fundo, sentindo o peso de algo que ainda não entendia completamente. Mas já sabia. Não era coincidência. Não era acaso. E principalmente, não era distante. Você não me trouxe aqui por acaso. A frase saiu baixa, mas clara. Isso nunca foi apenas um acordo. O barão desviou o olhar. Por um breve instante. Mas suficiente. Porque pela primeira vez, ele não estava mais no controle da história. Algumas decisões, ele começou, mas parou. Porque agora, qualquer explicação seria insuficiente. Ela o observou. E naquele momento, não havia mais dúvida. O segredo não era apenas dele. Era dela também. Mesmo que ela ainda não soubesse como. E isso era o mais perigoso de tudo. Porque agora não havia mais como voltar. E pela primeira vez, o passado não estava apenas escondido. Estava prestes a ser revelado. O que ele fez por ela. O silêncio entre eles não era mais o mesmo. Agora, era inevitável. Ela não se afastou. Não depois do que percebeu. Você sabia. A frase saiu baixa, mas carregada, não como acusação, mas como confirmação. O barão não respondeu, porque naquele instante não havia mais o que negar. Desde o início, ela continuou, mais firme agora. Isso nunca foi apenas sobre mim estar aqui. Silêncio. Ele sustentou o olhar. Mas pela primeira vez, não havia defesa. Não. A resposta veio simples e suficiente, porque aquilo mudava tudo.
Ela respirou fundo, sentindo o peso crescer. Então diga, mais baixo agora, mais direto. O que você fez? A pergunta ficou no ar. E dessa vez, não havia como evitar. O barão desviou o olhar, não por fraqueza, mas porque algumas verdades não se dizem olhando. Esse nome, ele começou, mais lento, mais pesado. Era de alguém que deveria ter ficado. Silêncio. Mas aquilo não bastava. E não ficou por quê? Ela avançou, agora sem espaço para recuo. Ele respirou fundo. Mais uma vez. E então? Porque eu não permiti. A frase caiu. Sem defesa. Sem suavidade. Irreversível. Ela não reagiu imediatamente, porque aquilo não fazia sentido. Você... A palavra não terminou, mas não precisava. Ele sustentou o olhar, agora sem fugir. Foi uma decisão, simples, fria, como ele sempre foi, mas dessa vez não parecia suficiente. Uma decisão, ela repetiu, mais baixa, mais distante. De apagar alguém, silêncio, mais pesado, mais próximo do que realmente aconteceu. De impedir que ficasse. A correção veio, mas não mudou nada. Ela deu um passo para trás, instintivo, como se precisasse de espaço. Quem era? Agora não havia mais controle. A pergunta saiu quebrada, mas necessária. Ele hesitou. Pela primeira vez, de verdade. E essa hesitação foi o suficiente. Alguém que tinha tudo a ver com você. A frase veio baixa, mas definitiva. E naquele instante, o mundo pareceu mudar. Porque aquilo já não era apenas segredo. Era ligação, direta, irreversível. O quê? A pergunta saiu quase sem voz. Porque agora, o medo não era mais sobre ele. Era sobre ela. Ele fechou os olhos por um breve instante. E quando abriu, não havia mais como voltar. Ela era sua mãe. Silêncio. Total. Irreversível. Porque aquela verdade não podia mais ser desfeita. Ela não se moveu. Não reagiu. Porque por um momento, o corpo não acompanhou. Apenas a mente. Tentando entender. Tentando encaixar. Mas não havia espaço. Isso não é possível. A frase saiu automática. Mais defesa do que negação. Ele não respondeu. Porque sabia. Não era sobre acreditar. Era sobre aceitar. Ela esteve aqui. Ele continuou. Mais baixo. Antes de você. Silêncio. E você decidiu que ela não ficaria. Agora não era mais pergunta. Era acusação. Ele sustentou o olhar. Sem fugir. Eu decidi que você ficaria. A resposta veio. E com ela tudo mudou. Porque naquele instante, ficou claro, não foi apenas uma escolha. Foi uma troca. E ela foi o resultado. Ela respirou fundo. Mas agora, o ar não parecia suficiente. Você tirou ela para me trazer aqui? A pergunta saiu mais forte, mais viva, mais real. Ele não respondeu imediatamente. E isso foi a confirmação. Eu fiz o que era necessário. A frase veio. Mas agora já não era justificativa. Era peso. E pela primeira vez não havia como escondê-lo. Ela o encarou. E naquele momento não havia mais dúvida. O segredo não era apenas sobre o passado. Era sobre quem ela era. E sobre o que ele havia feito para que ela existisse ali. E isso não podia ser desfeito. Nunca. E naquele instante, tudo o que ela acreditava saber deixou de ser suficiente. Porque a verdade era muito maior e muito mais difícil de aceitar. O que ela decidiu fazer com a verdade? O silêncio não era mais ausência, era impacto. Ela ainda estava ali, mas tudo havia mudado. O lugar, a casa, a história e, principalmente, ele. O barão não se moveu.
Não tentou se aproximar, porque pela primeira vez sabia que qualquer gesto poderia ser demais. Ela respirou fundo, mas o ar não parecia suficiente. Você decidiu por mim. A frase saiu baixa, sem força, mas com peso. Irreversível. Ele não respondeu, porque não havia resposta que diminuísse aquilo. Você tirou ela daqui? Uma pausa. E me trouxe para o lugar dela. Silêncio. Porque agora não era apenas dor. Era compreensão. Eu não trouxe você, ele respondeu, mais baixo, mais real. Eu impedi que você fosse levada embora. Ela sustentou o olhar. E, pela primeira vez, não havia dúvida. E isso muda o quê? Silêncio. Porque não mudava. Não o suficiente. Ela deu um passo para trás. Instintivo. Como se precisasse se afastar de tudo aquilo. Eu vivia aqui. A frase veio mais lenta agora. Mais consciente. Acreditando que tudo tinha sido escolha. Uma pausa. Minha escolha. Silêncio. E nunca foi. A constatação caiu. Sem defesa. Sem suavidade. E naquele instante, algo se rompeu. Não o passado, mas a forma como ela o via. O barão a observou. Sem tentar interromper. Sem tentar justificar, porque sabia. Isso não era sobre ele explicar. Era sobre ela decidir. Ela olhou ao redor. Para a casa. Para as paredes. Para os retratos. E pela primeira vez, não se viu ali. Não completamente. E agora, a pergunta veio dela, mais baixa, mais perigosa. Porque não era sobre o passado. Era sobre o que vinha depois. Ele não respondeu. Não imediatamente. Porque, pela primeira vez, não havia decisão que ele pudesse tomar por ela. Isso era novo. Ela voltou o olhar para ele. Mais firme agora. Mais presente. Eu não posso mudar o que você fez. A frase veio clara, sem hesitação. Mas posso decidir o que faço com isso. Silêncio. E naquele instante, havia algo diferente. Não aceitação, mas direção. Ela respirou fundo, mais uma vez. E então... Eu não vou ficar aqui. A frase caiu. Simples, mas definitiva. O barão não reagiu, porque esperava. Ou talvez porque já sabia. Não porque eu não pertenço. Ela continuou, mais firme agora. Mas porque eu preciso descobrir quem eu sou, sem o que você decidiu por mim. Silêncio. Mais leve. Mas não menos importante. Ele assentiu. Levemente. Sem tentar impedir. Sem tentar mudar. Porque pela primeira vez, entendia. Algumas decisões não podem ser corrigidas, apenas respeitadas. Ela deu um passo, em direção à saída, sem pressa, sem olhar para trás, porque algumas escolhas não permitem retorno imediato. Mas antes de sair, ela parou. Por um instante. Curto, mas suficiente. Eu não sei se algum dia vou entender. A frase veio baixa, sem voltar. Mas sei que não posso continuar fingindo que não sei. Silêncio. E com isso, ela seguiu. A porta se fechou. Sem força. Sem som. Mas definitiva. O barão permaneceu ali, imóvel. Não como alguém que perdeu, mas como alguém que finalmente entendeu o peso do que fez. Porque algumas verdades não destroem no momento em que são reveladas. Elas transformam tudo depois. E naquele instante, ele não havia perdido o controle. Havia perdido algo maior, o direito de decidir por ela. E pela primeira vez, isso não parecia um erro. Parecia consequência. E talvez o início de algo que ele nunca tentou antes. Esperar.